capítulo anterior, na guilda Dao Sung e os outros estavam assistindo ao noticiário na TV. Então Seong-gon comenta que ele sabe exatamente o que deve ter acontecido lá, deixando todos confusos e se perguntando como ele sabe disso. Seong-gon diz a Sung que realmente não dá mais para confiar na mídia, pois nunca se sabe, e que provavelmente o presidente Kang já deve ter mandado Kim para a terra do pé junto também. Kang então entra na sala perguntando se Seong-gon se estava tudo bem, o que quase o faz infartar de susto. Então Kang, percebendo que ele estava estranho, pergunta qual o motivo da surpresa ao vê-lo. Então ele pergunta se eles estavam falando mal dele pelas costas, e Seong-gon com cara de nervoso começa a rir, e gaguejando ele diz que de forma alguma, pois eles só estavam conversando um pouquinho. Kang explica que há um planeta chamado Alphen, mas Michan se pergunta do que Kang estava falando, e desde quando ele se interessa por astronomia. Então Kang diz para eles que há 5 anos atrás, quando ele estava desaparecido, o lugar para onde ele foi teleportado foi para esse planeta chamado Alphen. Em outro local, Lia estava vendo inúmeras notícias sobre Kang ter sido o herói que salvou a Coreia do Norte do perigo e que ele fez com que as Coreias ficassem ainda mais unidas, entre outras notícias sobre ele elogiando, mas tudo isso deixa Lee mais furioso, fazendo se perguntar como isso faz sentido, pois eles estão tratando esse Chupingoli como herói. Quem pergunta a Lee se será assim agora, ou ameaçando para depois eles dois se lascar juntos. Ele diz que vai se livrar desses documentos se quem fazer um favorzinho para ele. Então quem pergunta o que seria esse favor? Então Lee pensa que Kang havia escolhido o pior inimigo possível. Então ele diz para quem que ele sabe que ele também trabalha com pessoas do Oriente Médio e que ele gostaria de ter uma conversinha com eles. E Lee pensa que Kang se atreveu a pôr as mãos nele, o mestre da guilda do Arangue. O segurança de Jung-do pergunta o que ele achou do Sr. Kang e Jung-do responde claramente que Kang não é uma pessoa comum e que ele não pareceu surpreso ou com medo após ouvir sobre um possível atentado terrorista e nem sequer ao falar com ele. Ao olhar para a janela, Kang percebe que aquele laser vem de fora, mas de repente ele é bombardeado, fazendo ele correr rapidamente em direção à janela e ao saltar destruindo aquele míssil com suas mãos, causando uma grande explosão, deixando todos na rua assustados se perguntando o que foi aquilo. E após Kang cair em cima de um carro, ele fica bastante ferido, mas é salvo por sua armadura espiritual, mas foi informado que Kang havia consumido todas suas almas guardadas. Ele então se pergunta o que esses chupingoles do cão estão pensando, então ele se questiona se eles queriam eliminá-lo ou destruir tudo aquilo. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Voltando para o hotel, Michan estava desesperado ligando para alguém. Então após aquela pessoa atendê-lo, chama de Deus e diz que era ele de novo. 5 minutos antes, ele estava tomando um banho sossegado, mas de repente ele ouviu uma explosão, o fazendo se perguntar o que foi isso que tinha acontecido. E do lado de fora do prédio da varanda, os figurantes estavam desesperados, comentando que alguma coisa havia explodido no apartamento ao lado. A santa merda estava indo em direção a Kang, mas ela começa a sentir uma forte dor de cabeça, e James pergunta se ela estava bem, mas Merdy fala que não. Então James comenta que era a primeira vez que ela via a santa nesse estado, e que ela estava muito diferente do normal. Então James pensa que foi a santa que curou a doença incurável da filha dele, e por esse motivo ele irá protegê-la a qualquer custo, mas de repente o carro freia bruscamente, deixando Merdy e James assustados. Então o motorista pergunta se eles estavam bem, e James pergunta a Nick pelo raio o que havia acontecido. Então Nick informa que teve uma explosão logo à frente, deixando James assustado. Então ele decide olhar pela janela, e ele avista muita fumaça, fazendo comentar que ela estava vindo em direção ao hotel, que eles estavam indo em direção. Merdy pergunta a James o que havia acontecido, e ele informa que deve ter sido algum ataque terrorista, e que eles precisam recuar em prol da segurança dela. Mas Merdy fica ainda mais nervosa, se perguntando se será que Kang entrou em fúria e estava destruindo tudo. Então ela diz para James que eles precisam descobrir o que estava acontecendo, mas James fala para ela que ele precisa recuar e que ele irá checar o que aconteceu e irá informá-la depois. Então ele fala para Merdy que ele vai levá-la logo para a igreja, e em seguida ele diz para Nick levar as crianças com ele e descobrir o que estava acontecendo. Então Merdy fica apenas olhando preocupada para o local do atentado. Voltando para Kang, após ele seguir um dos assassinos, ele comenta que parece que ele sabe que ele estava o seguindo, pois parecia que ele estava andando pelas ruas aleatoriamente. Então Kang comenta que eles pelo menos não são burros o suficiente para voltar para a base deles. Kang então decide pegar esse primeiro, mas após Kang se aproximar do assassino, ele sai correndo, deixando Kang impressionado. Mas rapidamente Kang também corre atrás dele, perguntando para onde ele estava indo, mas Kang percebe que aquele cara estava correndo muito rápido e que ele não estava conseguindo alcançá-lo.
Então ele comenta que nem furando que esse cara tem a mesma velocidade que ele. Kang fala que ele parece até com aquela biscate da Yori, mas Kang comenta que ele tem uma nova habilidade que lhe dá mais velocidade, e quando ele estava prestes finalmente a pegar aquele cara, o assassino simplesmente desaparece, deixando Kang se perguntando como é que ele conseguiu ser mais rápido do que ele. Então Kang vê que o assassino estava do outro lado da rua, mas o assassino fica apenas olhando para Kang, ou fazendo um comentário que pelo menos agora ele estava vendo o rosto daquele chupingole, e que esse cara era um assassino de nível 71, fazendo Kang se perguntar se ele já estava no 7º ciclo, e que nesse nível ele é basicamente o melhor do mundo. Mas o assassino apenas faz um gesto com o dedo chamando Kang para tentar pegá-lo. Então Kang animado comenta que esse chupingole é amostrado e que já fazia mais de 10 anos desde que alguém o provocou desse jeito. E em seguida o assassino corre para uma estação de metrô e Kang vai atrás dele. E escondido o assassino comenta que Kang covou a própria cova dele por tê-lo seguido até ali e que esse cara é a presa de número 100 dele. O assassino começa a se lembrar de quando ele era criança, quando ele completou exatamente 10 anos em sua terra natal, no Afeganistão. Seu pai então o vendeu para os rebeldes, mas no momento que ele viu que o seu pai estava tão feliz com a quantia tão pequena de dinheiro, ele virou o monstro que ele é hoje. E que a guerra interminável que estava bem na cara dele fez ele eliminar vários inimigos com a intenção de sobreviver, e se fosse necessário ele até mataria seus próprios aliados. Ele comenta que havia eliminado muita gente, mas sua sobrevivência dependia das mortes de seus inimigos, e depois de um tempo, ele despertou e continuou sendo um assassino. Após Kang se aproximar da onde o assassino estava escondido, ele comenta que assim que Kang se aproximar mais um pouquinho, ele vai pegá-lo como sempre, e vai matá-lo na hora certa e no lugar certo, e que esse cara nem sequer vai saber o que o atingiu. E em seguida ele se teleporta para trás de Kang com suas adagas, ficando prestes a eliminá-lo, mas Kang rapidamente bloqueia o seu ataque, deixando o assassino se perguntando como esse cara conseguiu prever o ataque dele. Então Kang agarra ele pelo pescoço e olhando para ele, diz que finalmente ele pegou esse arrombado. O assassino então se solta rapidamente da mão de Kang e tenta acertá-lo de novo com sua adaga, mas Kang desvia e em seguida ele puxa seu pau lá e ele começa a bloquear os ataques do figurante. E enquanto o garoto ataca Kang, ele se pergunta como Kang sabia onde ele estava, pois desde quando ele havia despertado ninguém nunca conseguiu sentir a presença dele. E o Goblin então em forma de sombra começa a sorrir. Kang diz para o assassino que até que ele dá para o gasto, pois mesmo sendo um assassino ele tem a habilidade de empunhadura dupla, e que provavelmente ele é melhor no 1 contra 1 do que caçando um alvo. O assassino então pergunta o que é que Kang estava falando, pois parecia que ele estava analisando ele desde o início da luta. Então Kang se prepara para atacar o assassino e diz que agora ele vai testar todo o seu nível. E em seguida Kang dá um golpe nele arremessando para longe, fazendo o assassino comentar que esse ataque foi muito forte. Então ele pensa que isso era estranho, pois havia recebido informação que Kang era um necromante, que ele não deveria ter tantas habilidades assim com armas. Mas de repente Kang desaparece, fazendo o assassino se perguntar para onde ele foi. Então ele se questiona se Kang tinha ido para o fundo da dungeon. Então ele decide seguir Kang para garantir que ele seja eliminado. E após o assassino andar pela dungeon, ele encontra muitas manchas vermelhas no chão, e ele percebe que todo o ambiente estava bastante escuro. No entanto, algo chama sua atenção, pois não havia corpos no local, e de repente o local fica claro, fazendo se perguntar o que era isso. Então diversos esqueletos aparecem ao redor dele, e Kang diz para o assassino que agora ele vai começar o segundo teste. Então o assassino se pergunta se isso era algum tipo de armadilha, pois ele estava cercado por inúmeros guerreiros esqueletos. Então o assassino começa a contá-los, mas logo ele se pergunta por que ele estava contando. Então ele começa a suspirar, deixando o Kang impressionado, se perguntando se será aquela habilidade. Então o assassino ativa sua fúria divina, deixando o Kang se perguntando como assim esse cara era um assassino que usava a habilidade de enfurecer. Então ele comenta que sendo assim esse cara tem uma classe dupla de assassino e guerreiro. Irritado, o assassino comenta que agora ele vai mandar Kang para a terra do pé junto. Então ele parte para cima dele com uma velocidade incrível, enfrentando vários guerreiros esqueletos. E Kang comenta que será muito legal, e ao ver o assassino eliminando os guerreiros esqueletos, ele diz que esse garoto vai ser muito útil para ele. Então Kang diz que ele vai transformá-lo em seu subordinado. Mas o assassino comenta que ele vai matar Kang e sair dessa dungeon. Então o assassino ataca Kang pelas costas com sua lâmina, acertando bem em cheio. Então o assassino começa a rir, dizendo que Kang havia perdido a cabeça e que essa foi sua 100ª eliminação. Mas de repente ele é atingido por Kang, fazendo se perguntar como assim, pois na verdade tinha sido ele que tinha perdido a cabeça. Kang então olha para o assassino caído e comenta que esse garoto vai dar um esqueleto muito útil para ele. Em seguida uma hora começa a sair do figurante e Kang comenta que ele deve se arrepender dos seus pecados eternamente, por ter levantado sua espada contra ele, e que ele deve se tornar logo um servo leal dele. Em seguida Kang ativa seu selo de alma, fazendo aquele figurante se tornar uma joia.
Então é informado que essa é uma pedra seladora de alma, e ela sela a alma de alguém que você eliminou, e a habilidade é associada a invocar o Cavaleiro da Morte. Então ela invoca um Cavaleiro da Morte formando um contrato do mestre e o escravo, com alma que esteja acima do nível 70, mas é informado que atualmente Kang é incapaz de utilizar essa habilidade, pois o nível atual dele é de 62 e o nível recomendado é de 70. No dia seguinte, na sala de eventos da Guilda Titã, Michan estava preocupado se perguntando onde Kang estava, e Jung-Do comenta que Michan parecia estar com muitas preocupações em sua mente, então ele ri dizendo que Kang vai voltar logo, e ele pergunta se Kang não era conhecido como o melhor despertador da Coreia do Sul, então Michan responde que sim. Michan então pensa que Jung-Do estava falando que ele estava preocupado com o presidente Kang, que já deu até um soco no mês, mas na verdade era o contrário disso. Ele estava preocupado que ele tenha feito alguma merda, falando que a América atacou ele. Então Jung-Do fala para Michan que já vai começar o evento e que eles devem entrar logo na sala de eventos. Após todos estarem na sala, Lion começa a falar que ele gostaria de agradecer a todos que estão aqui por participarem do consórcio. Então ele explica que o consórcio de hoje está sendo realizado para pedir ajuda a todos os despertadores da Terra e que ele vai revelar uma situação que ele não conseguirá resolver sozinho. Então Lion diz que primeiro ele vai explicar sobre as dungeons, e ele diz que eles descobriram que as dungeons são um portal dimensional, e que esse portal cria uma ponte entre o planeta chamado Afan e o planeta Terra. Portanto, o número de monstros que estão aparecendo na Terra não é algo espontâneo, e que esses monstros estão vindo desse planeta. Os figurantes então ficam meio com dúvida, se perguntando que planeta seria esse, e que história seria essa de dungeon e o portal dimensional. Então Lion explica que, além disso, o motivo do tempo passar 4 vezes mais lento dentro da dungeon é porque essa é exatamente a diferença do tempo entre a Fé e a Terra. Então o figurante começa a gritar dizendo que Lion estava dizendo que a dungeon é um portal, e que sendo assim ele queria dizer que eles devem ir lá e fechá-lo. Então Lion vê aquele figurante. Ele pensa que esse cara é da guilda Daken do Japão, e que essa guilda estava ficando muito rica com o negócio de venda de pedras de sangue, e rapidamente Lion responde para o líder da guilda Daken que não, pois mesmo se eles destruírem a ponte para o outro mundo, outra vai surgir logo depois, e o que eles estão buscando é outro tipo de ataque preventivo. E em seguida a Santa Merde se aproxima de Lion chamando a atenção dele. Então Merde diz que eles devem cruzar a ponte e matar todos os monstros presentes nesse planeta. Então os figurantes começam a falar que essa garota era a Santa dos Rumores, e sorrindo Merde fala que era um prazer conhecê-los. Em seguida ela se apresenta para eles e diz que ela veio do planeta Alfen para pedir ajuda. E o líder da guilda Daken comenta que essa história de santa desse planeta Alfen estava muito difícil de acreditar, e que para ele ela não é nada mais que uma despertada. E Merde olha para o líder da guilda Daken ficando apenas em silêncio, mas logo em seguida ela levanta suas mãos liberando uma aura sobre os figurantes. Então eles comentam que isso era incrível, pois tinha um poder transbordando do corpo dela, e que isso não fazia muito sentido, pois ela bufou tentando despertar daqui ao mesmo tempo. Merde pergunta ao líder da guilda Daken se isso que ela fez mudou um pouco o pensamento dele, mas ele fica apenas olhando para suas mãos assustado. E Merde explica que a Ordem dos Cavaleiros Sagrados e ela veio para abrir o caminho para Alfen, e ela diz que todos devem ir para lá para lutar pela segurança da Terra, mas se hesitar a Terra terá o mesmo destino de Alfen, e que ficará em ruínas em apenas um piscar de olhos. Então ela diz que essa será a batalha para salvar 2 mundos. Os figurantes começam a comentar que se eles forem para lá e matar os monstros, eles salvarão a Terra e ainda poderão continuar com o negócio de pedras de sangue. Então eles comentam que essa é uma oportunidade única de matar 2 coelhos com uma cajadada só. De repente alguém se aproxima dizendo que isso era uma grande safadeza e que aquela garota estava instigando as coisas até aqui na Terra. Então Merde se assusta ao vê-lo, e Lion se pergunta se aquele cara era ele. Então Merde comenta que aquele cara era o Imortal. E em seguida Kang se aproxima do palco deixando Merde mais assustada ainda. Então ela comenta que Kang havia mudado um pouco, mas ela tinha certeza que era ele. Kang fica diante de Merde e comenta que aquela situação era estranha, pois ele estava olhando de baixo para ela. E James irritado diz para Kang que ele era um maldito insolente e que ele deveria ter mais respeito com a Santa. Merde fala que o rei que comandou o exército da destruição havia chegado, e em seguida ela se ajoelha dizendo que aquele cara era o avatar do deus da destruição Trash, e que ele era o monarca de Ardal, ou imortal. James e Lion ficam sem entender, pois a Santa Merda estava falando que ela era apenas uma humilde serva de Kang. Então os figurantes ficam assustados. Então James grita perguntando o que diacho era aquilo, pois Merda estava beijando os pés de Kang. Kang sorrindo fala para Merda que já fazia um tempinho que ela não fazia isso. Então James parecia que ia infartar ao presenciar aquela cena. Então Kang começa a falar na língua de Alfen com Merda para os outros não entenderem. E ele pergunta se o Tratado de Paz havia sido violado com isso. Então Merda responde que era claro que não, pois se ela soubesse que aquele lugar era Ardal, ela nunca teria colocado os pés ali. Kang pergunta por que ela veio para a Terra, e Merde fala que ela havia recebido uma revelação divina da deusa, dizendo para ela guiar o Salvador na Terra.
Então ela fala que só estava fazendo o que a deusa havia pedido como humilde serva. Então Kang responde que não liga muito para isso. Em seguida Kang olha para Lion e diz que ele queria ter uma conversinha com ele. E Lion fala que era melhor eles para outro lugar, já que ali não era um bom local para eles conversar. Mas Kang se aproxima de uma câmera de TV perguntando se aquilo estava ao vivo. Então o cameraman responde que não. E Kang manda ele colocar no ao vivo, fazendo o cameraman se perguntar por quê. E sorrindo Kang diz que ele só queria mandar uma mensaginha de padrão de fim de ano. Então o cameraman olha para o chefe dele. E o diretor comenta que se era uma reportagem sobre o herói que parou o ataque terrorista no hotel, ele comenta que isso precisa ser mostrado para o mundo. E alguns minutos depois, o figurante diz para Kang que já estava ao vivo. E Kang começa a chamar o cara que atirou o míssil dele de fresco da cabeça de Chonga, deixando o cameraman assustado, perguntando o que Kang estava falando. Então Kang fala que ele não sabia quem era eles, o que eles queriam, mas ele vai procurar cada um de vocês e mandá-los para a terra do pé junto. Então o diretor pensou que Kang era meio louco, pois ele estava declarando guerra aos terroristas. Então Michan se aproxima chamando o Kang e diz que ele estava muito feliz por Kang estar bem. Então Michan agradece por ele ter salvado todo mundo na explosão, e Kang ao ver Merd e os outros saindo do local, ele diz para Michan segui-lo, pois ele tinha algo que gostaria de falar com ele. Então Michan começa a se lembrar da cena da Santa beijando os pés de Kang, e ele pergunta se ela não era amiga dele. Então ele comenta que o que ele viu mais cedo não era algo que amigos fazem. Então Kang diz a Michan que eles são amigos sim, fazendo Michan se perguntar como assim. Jong-do ao ver Kang sair, ele fala para o diretor da guilda dele, Jeon, que parecia que ele encontrou um irmãozinho bem interessante, mas Jeon pergunta o que Jong-do achou interessante nisso, pois tudo parecia muito perigoso. No escritório do mestre da guilda, Lion se senta na poltrona deixando apenas o sofá para Kang. Então Merd rapidamente se aproxima de Lion pedindo para ele sentar no sofá e dá esse lugar para o monarca de Ardal, fazendo Lion se perguntar como assim, mas Kang diz para Merd relaxar pois ele estava bem de boa ali no sofá. Então ele diz para Merd não fazer tempestade em um copo d'água, e em seguida Lion também manda Merd se sentar, deixando-a assustada comentando que ela não poderia ousar fazer uma coisa dessa, deixando Lion ainda mais confuso. Mas Kang falando na língua de Orphan manda Merd sentar logo, arrepiando os cabelos dela de tanto medo, então ela responde que vai sentar. Lion então pergunta a Kang se ele poderia saber qual era a relação dele com a Santa Merd, mas Kang comenta que era sua amizade mesmo, e Merd se pergunta como assim Kang estava dizendo que ela era amiga dele. Então ela comenta que o imortal estava chamando ela de amiga, como ele poderia dizer uma coisa tão honrosa assim. Lion pergunta a Kang como é que a Santa veio de Elfen para a Terra, mas Kang pergunta se será algum tipo de tribunal, e que se ele quiser detalhes ele deve perguntar a ela mesmo. Então Kang abre um portal e fala que em vez disso ele quer mostrar algo, então ele tira do portal a cabeça do assassino que tentou eliminá-lo, deixando o Lion assustado, e Kang fala que esse cara tentou atacá-lo na noite passada e que ele tentou eliminá-lo levando-o para dentro de uma dungeon. Então Kang diz que ele ficaria bastante feliz se Lion descobrisse de quem era essa cabeça, e Merd fica assustada se perguntando quem teria coragem de assassinar o monarca de Ardal. Então ela diz que a Terra havia escolhido o caminho da autodestruição. Lion diz para Kang que mesmo que ele pergunte para ele não faz ideia de quem seja. Mas Kang diz para Lion que ele não estava suspeitando dele e que ele só quer saber se Lion consegue descobrir quem era aquele cara, pois não deve haver muitos despertados de ranquear ativos como assassino. Então Lion fala que mesmo assim, mas Merd interrompe Lion gritando que ela vai investigar, e Lion fala para Merd que será algo que o Departamento de Defesa americano deve fazer. Então Merd, irritada com ele, diz que ela agradece sua cooperação até agora, mas ela precisa dar um jeito de cumprir sua promessa dela aqui, e que ela tem que ficar viva para voltar para Elfen e salvar incontáveis vidas de lá. Então ela pede por favor para que ele não provoque o imortal, e Lion fala que tudo bem. Kang então começa a remover a cabeça do figurante e fala para Merd que ela estava falando sobre levar todos despertados para Elfen, e ele pergunta a ela como é que a Terra ficaria se todos despertados fossem para Elfen e morressem lá, quem é que cuidaria das quebras da dungeon na Terra. Então ele pergunta para Merd se ela estava querendo morrer agora ou quer ter outra briguinha com ele, mas Merd rapidamente se ajoelha falando que jamais faria isso. Então ele diz para Merd colocar seu cérebro para funcionar direitinho e ficar sentadinho e explicar direitinho o seu plano. Merd fala que há um jeito de bloquear as quebras da dungeon, e Kang disse que agora ele estava gostando do assunto. Então Merd explica que primeiro ele deve conhecer sobre o solo sagrado dimensional e o fragmento da dimensão. Enquanto isso, em uma base subterrânea desconhecida, o Sniper que tentou assassinar Kang se aproxima de um homem, chamando de Professor Liola. Então ele diz que ele precisa mover a base deles para outro lugar imediatamente, pois parece que o plano deles havia falhado. Então o Professor Liola fala que ele estava quase terminando a pesquisa dele e que eles não podem fazer isso agora, pois o prometido para ele era de 2 dias, e o Sniper insiste que eles não podem perder tempo, já que a base deles pode ser descoberta a qualquer momento.
Mas o professor pede mais 3 dias e promete que eles vão embora depois do último teste. Mas o que eles não sabem é que Bibi em forma de gata estava observando tudo. E ela pensa que o lugar para onde ela veio depois de seguir o assassino é esse laboratório. Então ela comenta que a situação estava começando a ficar mais séria. O professor pega uma caixa e retira uma pedra amarela de dentro, deixando Bibi assustada comentando que aquilo era uma pedra dimensional, igual a que ela e Kanga haviam encontrado na dungeon. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixe um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura.